E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo no último relatório do Arruan 11, um dos fiagros mais comentados do mercado. A ideia aqui é simples: pegar aquele monte de dados e transformar em informação clara e direta para quem já investe ou está de olho nesse setor. Para a gente já entrar no clima, essa imagem de estudo, né? Ela conecta o investimento com o mundo real, a força do campo brasileiro. É exatamente isso que o Rura 11 tenta capturar e, claro, transformar em retorno financeiro. Beleza, então vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que, de fato, é esse tal de Rura 11. Basicamente, o Rura 11 é um fiagro. Pensa num fiagro como se fosse um grande condomínio de investimentos. Em vez de comprar um apartamento, o pessoal coloca dinheiro ali para investir em toda a cadeia do agronegócio, desde a semente que o produtor compra até o produto que chega na agroindústria. E qual é a missão do fundo? É bem direta. O objetivo principal é render mais que o CDI, que é aquela taxa básica de referência para renda fixa no Brasil, sabe? E como ele faz isso? Investindo em vários tipos de crédito do agro, como os famosos CRAs, que são os certificados de recebíveis do agronegócio. Certo, agora que a gente já tem a DASE, vamos para o que realmente interessa: os resultados. Como é que o fundo se saiu em dezembro de 2025? Bom, vamos direto ao ponto que todo cotista adora, o dividendo. Em dezembro, o fundo pingou na conta 11 centavos por cota. É aquele retorno que a gente vê entrando todo mês. Agora, olha que interessante. Quando a gente pega esse dividendo e projeta para o ano todo, o chamado dividend yield, a coisa fica séria. Pelo preço que a cota estava sendo negociada na bolsa, o rendimento chegou a incríveis 16,1% ao ano. E o melhor, isento de imposto de renda para a pessoa física. E este gráfico aqui, nossa, ele resume o ano de 2025 de uma forma espetacular. A cota do Rural 11 no mercado valorizou mais de 35%. Compara isso com o CDI, que ficou ali nos 14%. Foi uma performance e tanto, né? Tá, os números são ótimos, mas como o gestor conseguiu isso? Quais foram as jogadas estratégicas por trás desses resultados em dezembro? Pelo que a gente vê no relatório, a gestão foi bem ativa. Eles atuaram em 3 frentes principais: buscar novos investimentos, claro, administrar o caixa que entrou de pagamentos antecipados e, o que é fundamental, ficar de olho em todos os riscos da carteira. Sendo mais específico, o fundo fez novas apostas. Uma em uma empresa de eucalipto chamada Comber e aumentou a posição na Solintec, que é uma agtech. Por outro lado, teve dinheiro entrando com pagamento antecipado de 3 empresas. E aqui tem um ponto-chave: o pagamento da Futura simplesmente zerou a exposição do fundo ao estado do Rio Grande do Sul. E isso é uma gestão de risco na prática, diminuindo a concentração em uma única região. Agora vamos abrir o capô do fundo, sabe? Olhar lá dentro e entender como a carteira está montada e como essa tal de diversificação funciona. Essa frase do próprio gestor é basicamente o mantra do fundo. A segurança, a proteção do dinheiro investido vem de onde? Da diversificação. É a velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. E esse gráfico aqui mostra exatamente isso. Olha só, os setores com maior peso são de açúcar e etanol e o de produtores de grãos, cada um com 11%. Ou seja, não existe nenhum setor dominando a carteira. E isso ajuda a diluir muito o risco. E se aquele gráfico não foi suficiente, esse número aqui diz tudo: 59. O fundo tem crédito com 59 empresas e produtores diferentes. Essa pulverização é a alma da estratégia de proteção. E essa tabela é tipo um check-up da saúde da carteira. O spread médio, que é o ganho extra acima do CDI, está em 3,6%. A duration, que é o prazo médio dos investimentos, é de só 1,8 anos, o que é bom, pois diminui o risco com a variação de juros. E o mais importante, os 5 maiores devedores representam só 20% do fundo, baixíssimo risco de concentração. Ok, já olhamos para dentro. Agora vamos dar um passo para trás e olhar o cenário maior, o que está acontecendo no mercado de commodities e como isso afeta ao fundo. Bom, falando da soja, os preços caíram um pouco. O motivo é simples: o clima na América do Sul tem ajudado muito, e tudo indica que a safra brasileira vai ser recorde. E um dado maluco para pensar: a China comprou quase 80% de toda a soja que o Brasil exportou. Já no milho, a história foi bem diferente, viu? Os preços subiram pelo 4º mês seguido. Isso aconteceu principalmente por uma demanda internacional muito forte. E aqui no Brasil, as notícias sobre a primeira safra também são boas.
E para fechar o cenário, rapidinho sobre outros mercados, a carne bovina tem um desafio pela frente com novas tarifas que a China vai impor. Já o algodão, depois de um tempão caindo, deu uma leve respirada, mas a oferta no mundo ainda é muito grande. E a gente termina com essa provocação. De um lado, vimos uma carteira super diversificada e uma gestão de risco bem ativa. Do outro, um mercado de commodities cheio de altos e baixos. A grande questão que fica no ar é: essa estrutura toda do Rura 11 é robusta o suficiente para encarar os desafios que vêm por aí na próxima safra? Fica aí para a gente pensar.